Graça e paz, igreja. Boa tarde. Eu quero deixar uma palavra para nossa meditação nessa tarde, que o Senhor me deu a fazer a oração de abertura do jejum. Eu confesso aos irmãos que eu não ia participar desse jejum hoje, que eu estou vindo de um jejum prolongado, foi um pouco puxado para mim, mas aí eu senti no meu espírito de entrar com a igreja nesse propósito. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará, não só na minha vida, mas na vida da igreja. E eu ali, enquanto eu fazia a minha oração de abertura, o Senhor me trouxe essa palavra que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, eu vou ler, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Então eu estava ali fazendo as minhas orações, aí essa palavra, preparai o caminho do Senhor, pulou, saltou no meu espírito. E eu falei: Senhor, é verdade. Será que nós temos preparado o caminho para o Senhor? Porque a gente ora, a gente jejua, a gente busca, e está certíssimo, pela salvação dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Mas será que nós estamos endireitando o caminho para o Senhor? Será que a gente está preparando o caminho para Ele? Será que a gente está endireitando as nossas veredas? E eu comecei a meditar nessa palavra, e ali no versículo 4, ele fala assim, ó: E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Aí eu falei assim: nossa, João Batista, ele era excêntrico, a gente está careca de saber. E ele ainda no versículo 5 diz que ia ter com ele toda a Judéia, Jerusalém e as províncias adjacentes de Jordão. E olha as vestes dele, ele vestia de pelo e couro. E a Bíblia e o Senhor me fez ir lá para Salmos 8, no versículo 5, que fala que nós fomos coroados de glória e de honra. Então, se as vestes de João, era um conjunto, tá, gente? Entenda. Se as vestes de João atraía, junto com a sua pregação, atraía multidões. Aqui nós temos uma vestidura, que é uma veste espiritual, de glória e de honra. Essa glória e essa honra está sendo manifesta nas nossas vidas, porque essa glória e essa honra, ela vai reluzir e vai atrair as pessoas para a gente. Então isso faz parte de preparar o caminho do Senhor. Vamos continuar. Versículo 5. Aí tudo isso era um conjunto de que já falei que atraía as multidões. Aí eu anotei, tá, igreja? Aí ele pregava o batismo de arrependimento, tanto que ele, logo no começo da pregação dele, ele falava: arrependei-vos. E ele fala assim, aos saduceus e fariseus: quem vos induziu a fugir da ira futura? Por que ele fala isso? Ele estava ali batizando e ele viu chegar essas figuras para ver, para questioná-lo. Só que ele bateu o olho, ele viu, ele entendeu, ele discerniu, porque se esses homens tivessem realmente com o coração arrependido, o coração quebrantado, a postura deles,
ao se achegar ali ao Jordão, aonde estava sendo o batismo, ia ser diferente. Eles iam estar com corações contritos, quebrantados, eles iriam estar com vergonha, chorando, prostrando, reconhecendo a nudez, reconhecendo o pecado, mas não, eles estavam altivos, soberbos. Logo que João Batista bateu o olho, percebeu que ali eles não estavam produzindo frutos dignos de arrependimento. E ele segue falando, presumais e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Esses homens, eles estavam seguros nele mesmo, eles estavam contritos naquilo que eles tinham, que era a velha aliança, naquilo que eles tinham, que era o antigo pacto, e eles estavam fiados nas suas tradições. Então, muitas vezes, essas pessoas também, que nós queremos que venham para perto, venham para o aprisco do Senhor, não se achegam, porque eles não estão vendo uma mudança de atitude em nós, eles não estão vendo a coroa e a glória que estão sobre as nossas vidas, eles não estão vendo o fruto do arrependimento que a gente confessa, eles não estão vendo mudança de atitude, eles estão vendo a gente como os fariseus, tradicionalistas, religiosos, cheios de sutilezas, vã doutrinas. Então isso não tem manifestado a glória do Senhor. O que manifesta a glória do Senhor é um coração contrito e quebrantado, é o arrependimento, é o fruto do arrependimento. Aí ele continua dizendo, e agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, os batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são dignas de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, ali o João Batista está falando que através do arrependimento nós seríamos lavados, purificados. Mas ele estava anunciando aquele que havia de vir, o Senhor Jesus, que ele sim, ele ia colocar o machado à raiz da árvore, ele ia cortar toda a raiz de iniquidade. Se assim nós permitimos, ele vai e corta, porque muitas vezes a raiz de iniquidade se manifesta porque a gente não faz por onde arrancá-la, tirá-la, não permitindo que ela cresça e que ela frutifique. Essa raiz, ela não pode frutificar. É o contrário. A única raiz que pode dar fruto é o fruto do arrependimento. É a única que pode brotar. Agora, a raiz de iniquidade não pode brotar. Aí ele fala assim, o batismo de João era esse, de arrependimento, de confessar, de se achegar, de reconhecer que aquele que ele estava anunciando era maior. Só que o batismo do Senhor Jesus vai ser diferente. Nós vamos ser batizados com o Espírito Santo e com o fogo que refina, que purifica, que tira as impurezas, que faz com que as iniquidades sejam arrancadas, que a raiz, se a gente permitir, ele tire. Então, meus irmãos, quando essa palavra saltou aos meus olhos, preparai o caminho do Senhor, está chamando a gente para uma responsabilidade, porque a gente tem que jejuar assim, a gente tem que orar assim, a gente tem que consagrar assim, mas a gente também tem que preparar o caminho para que essas pessoas se acheguem ao Senhor. A gente tem que endireitar as nossas veredas para aquele que vem atrás da gente, que está mancando, que está tropeçando, que está capengando, ele possa seguir as nossas pisadas, assim como os discípulos seguiram as pisadas do Senhor Jesus. Então a responsabilidade de trazer esse povo é minha e é sua. Vamos atentar essa palavra, vamos anunciar a volta dele até que ele venha, vamos endireitar os nossos caminhos, vamos falar arrependei-vos. Não é que a gente vai chamar todo mundo de raça de víbora, misericórdia, porque agora a gente está no amor. Mas a gente tem que saber atrair esse povo, falar das verdades, anunciar que ele vem e que a salvação está nele, que a libertação está nele, que a cura está nele. As pessoas estão por aí igual barata quando você joga DT-Fom, os caras ficam tudo doidona. As pessoas estão tudo assim, perdidas, desbaratinadas, mas por quê? Porque elas ainda não encontraram aquele que possa falar, vinde, preparai, entrai pela porta estreita, porque a porta larga, meus irmãos, a porta larga está escancarada, mas aquela porta que é estreita, que fala de renúncia, que fala de santificação, que fala de purificação, essa porta é estreita e muitos não querem entrar por ela, mas cabe a mim, a você, olhar para dentro de nós e falar, Senhor, eu quero preparar o caminho, eu quero endireitar as minhas veredas, eu quero anunciar a sua vinda, porque eu quero que aquele que está atrás de mim, ele siga as minhas pesadas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Receba essa palavra em nome de Jesus, medita nela, fique firme, porque o nosso jejum, a nossa adoração, a nossa santificação, a nossa busca está subindo ao trono do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor, com incenso suave. Amém? Deus abençoe.